Ninguém gosta de admitir, mas a tristeza nem sempre chega gritando. Ela se instala quando você percebe que continua funcionando, mesmo sem sentir nada. Quando acorda e já está cansado, antes mesmo do dia começar. Quando não é uma grande dor, é uma sequência de pequenas desistências internas. Você não perdeu a fé, você só parou de sentir. E isso incomoda, porque você se lembra de quando reagia diferente, de quando o peso era menor, de quando a esperança vinha mais fácil. Agora ela vem, mas demora, e às vezes nem vem. Fique aí, não tente mudar esse estado, só reconheça onde você está agora. Existe um tipo de tristeza que nasce quando você faz tudo certo por tempo demais, sem ver retorno emocional. Você cumpre, você tenta, você segue, mas por dentro algo vai ficando silencioso demais. Talvez você tenha aprendido a disfarçar bem, a responder tudo bem automaticamente, a não dar trabalho, a não incomodar. Isso criou uma distância entre o que você vive por fora e o que carrega por dentro. Perceba esse descompasso. Ele cansa mais do que o problema em si. Agora, deixe sua respiração desacelerar sozinha, sem comando, sem técnica. Apenas permita que o corpo acompanhe o ritmo real que ele pede. A tristeza costuma aparecer quando você se sente responsável por manter tudo de pé, quando sente que não pode cair, quando acredita que parar seria fracassar. E aos poucos, você vai ficando exausto de sustentar versões de si mesmo. Existe culpa misturada nisso. Culpa por não estar melhor, culpa por não ser mais grato, culpa por sentir o que sente, mesmo tendo razões para estar bem. Não lute contra isso agora. A luta aumenta o ruído interno. Talvez você tenha falado com Deus antes, talvez tenha pedido força, talvez tenha pedido mudança, mas hoje o que acontece aqui é diferente. Não é pedido, é exposição. Você permite que aquilo que você evita sentir seja visto, sem justificar, sem explicar, sem organizar. Existe uma parte sua que está triste porque se sente sozinha na própria mente, mesmo rodeada de gente, mesmo acompanhada, mesmo ativa. Essa solidão não vem da ausência de pessoas, vem da ausência de descanso interno. E quanto mais você ignora isso, mais pesado fica pensar no futuro. Mais difícil fica imaginar leveza. Mais distante parece qualquer alegria genuína. Observe como a tristeza altera o tempo. Tudo parece mais lento, ou tudo parece urgente demais. Nada parece no ritmo certo. E você começa a se perguntar, em silêncio, quando foi que isso começou? Mas não encontra um evento claro. Foi um acúmulo. Cansaço não tratado, expectativas não ditas, pressões aceitas sem questionar, comparações engolidas, medos engavetados. Agora, sem pressa, reconheça, você não precisa resolver isso hoje, mas precisa parar de fingir que não existe. Existe um conflito acontecendo dentro. Uma parte sua quer continuar forte, outra parte só quer parar de sustentar tudo sozinha. E enquanto essas duas partes brigam, a tristeza cresce no espaço entre elas. Não busque respostas agora. Busque consciência. Perceba como até seus pensamentos ficam mais repetitivos quando você está triste. As mesmas perguntas, as mesmas preocupações, as mesmas conclusões que não levam a lugar nenhum. Isso não é falta de fé, é sobrecarga emocional. E sobrecarga não se cura com cobrança, se cura com alinhamento. Neste momento você não precisa provar nada, nem para si, nem para ninguém. Você só precisa permanecer atento ao que está acontecendo dentro, sem fugir. Existe um silêncio aqui que não é vazio, é um espaço sendo preparado. E mesmo que você não entenda ainda, algo começa a se reorganizar quando você para de resistir ao que sente. A tristeza não é o fim, mas também não é algo a ser ignorado. Ela está apontando para algo mais profundo que ainda não foi tocado. E isso não será resolvido agora. Ainda não. Permaneça, sem pressa, sem expectativa,
porque o que vem depois exige que você esteja consciente do que carrega agora. Em algum momento, depois que você reconhece a tristeza, surge algo mais desconfortável ainda. A pergunta que você evita, não "por que estou assim?", mas "quanto tempo eu consigo continuar assim?". Porque perceber é um alívio inicial, mas permanecer consciente sem mudar nada começa a doer de outro jeito. Existe uma fadiga que nasce quando você entende o que sente, mas não sabe o que fazer com isso. Você não está mais no automático, mas também não encontrou saída. E isso cria um vazio específico, um espaço onde a mente começa a rodar em círculos, onde a esperança aparece, some, reaparece e cansa. Agora, fique atento a esse ponto. É aqui que muita gente se perde, ou volta a se anestesiar, ou força uma positividade que não sustenta. Você não vai fazer nenhuma dessas coisas agora. Perceba como a tristeza se transforma quando você não foge. Ela começa a revelar camadas, e uma delas é o medo. Medo de que isso não passe. Medo de estar quebrado por dentro. Medo de nunca mais sentir leveza como antes. Você não diz isso em voz alta, mas o pensamento passa, às vezes rápido, às vezes como um peso contínuo, e junto com o medo vem a comparação. Você se lembra de quem você era, de como reagia, de como sonhava, e isso dói mais do que o presente em si, porque a tristeza não é só o que você sente agora, é o luto silencioso por versões suas que parecem distantes. Observe isso sem se julgar. Existe também raiva misturada nisso. Não aquela explosiva, mas a raiva contida, de ter feito tanto esforço, de ter aguentado tanto, de ter sido forte quando ninguém viu. E essa raiva não expressa vira peso, vira irritação consigo mesmo, vira impaciência interna, vira silêncio duro. Talvez você tenha aprendido que sentir raiva é errado, que tristeza precisa ser vencida rápido, que questionar cansa Deus. Então você engole, mas o que é engolido não desaparece, se desloca. Agora, sem reagir, perceba, você não está triste apenas pelo que aconteceu. Está triste pelo que não pôde sentir, dizer ou parar quando precisava. Isso cria um conflito profundo. Uma parte sua quer descanso, outra parte acha que descanso é perigo. E enquanto isso, você continua funcionando, produzindo, respondendo, sorrindo quando precisa. Só que cada dia assim custa mais. Talvez você já tenha tentado orar antes, mas percebeu que as palavras não fluíam, ou soavam vazias, ou pareciam não alcançar nada. Isso também gera culpa, a sensação de estar distante até de Deus. Mas o que se perde aqui não é a fé, é a espontaneidade. Quando a dor dura demais, até a oração vira esforço, e esforço demais esgota. Agora repare, você não está sendo conduzido a pedir nada, você está sendo conduzido a perceber. Porque enquanto você tenta mudar o estado interno sem entendê-lo, a tristeza se reorganiza e permanece. Existe uma tensão constante entre querer melhora e não ter energia para buscá-la. Isso cria estagnação, e estagnação prolongada vira desânimo. Talvez você tenha parado de planejar, ou planeja sem sentir. Talvez o futuro pareça embaçado, não ruim, só distante. E isso assusta mais do que um problema claro. Perceba também como o silêncio pesa diferente agora. Antes era descanso. Agora vira espaço para pensamentos repetitivos. Isso não significa que você está piorando. Significa que você está mais consciente. E consciência sem direção gera ansiedade. Mas consciência com condução gera alinhamento. É isso que começa a acontecer aqui, lentamente. Você não vai resolver sua tristeza nesta parte. E isso é intencional. O que acontece agora é mais sutil. Você começa a separar quem você é do que você sente. A tristeza é real, mas não é total. Existe algo em você que observa tudo isso,
que percebe, que permanece, mesmo cansado, mesmo confuso, mesmo sem respostas. Essa parte ainda está viva, ainda está aqui. E enquanto você permanece consciente, algo começa a se mover em segundo plano. Não como alívio imediato, mas como reorganização interna. A tensão não some, ela se aprofunda. E é exatamente aí que a próxima etapa se torna necessária. Porque agora que você viu o peso e reconheceu o medo e sentiu o conflito, o que vem depois não é explicação, é alinhamento mais profundo. Ainda não agora, permaneça nesse espaço, sem fechar, sem concluir, porque a tristeza ainda não mostrou tudo o que precisa mostrar. Existe um momento em que continuar carregando do mesmo jeito se torna mais pesado do que mudar. Você chega exatamente nesse ponto agora. Não porque a tristeza acabou, mas porque algo em você percebeu que permanecer desalinhado custa mais do que encarar o que vem depois. Existe uma decisão silenciosa que acontece antes de qualquer melhora. Ela não é animada, não é confiante, é só honesta. A decisão de não se abandonar. Até aqui você observou o peso, reconheceu o medo, sentiu o conflito. Agora, algo diferente começa a se formar. Clareza. Não uma clareza sobre o futuro, mas sobre o presente. Você começa a perceber que a tristeza não define sua identidade. Ela ocupa espaço porque você estava cansado demais para reorganizar o interior. E ninguém te ensinou como fazer isso sem culpa. Agora, sem pressa, sem palavras bonitas, conduza seu pensamento para um ponto simples. Você não precisa se sentir forte para estar alinhado. Você só precisa estar inteiro. Existe uma diferença entre estar inteiro e estar bem. Estar bem é sensação. Estar inteiro é posicionamento interno. Mesmo triste, você pode estar inteiro. Mesmo cansado, você pode estar alinhado. É aqui que a oração muda de forma. Ela deixa de ser tentativa de fuga e se torna reorganização. Você não pede para a tristeza sair. Você define onde ela fica. Ela não governa mais tudo. Ela não ocupa todas as decisões. Ela não define o ritmo do seu valor. Perceba como isso não é confronto. É limite, um limite interno silencioso. Você não se violenta exigindo alegria, mas também não se entrega ao peso como se fosse definitivo. Existe algo muito poderoso nisso. Aceitar o que sente sem permitir que isso dite quem você é. Agora, observe como seu corpo reage quando a mente para de lutar contra si mesma. A respiração desacelera um pouco. Os pensamentos perdem urgência. Não porque tudo resolveu, mas porque algo se alinhou. Você não está mais tentando vencer a tristeza. Você está aprendendo a caminhar sem ser governado por ela. Isso muda tudo. A partir daqui, a fé deixa de ser sensação e passa a ser postura. Mesmo sem emoção, mesmo sem respostas, mesmo sem sinais claros, você permanece. E permanecer é uma forma profunda de confiança. Confiança não é acreditar que tudo vai dar certo rápido, é continuar sem se desintegrar por dentro. Existe um tipo de força que só nasce quando você para de se cobrar além do que aguenta. Ela não grita, não aparece, mas sustenta. Agora, sem pressa, permita que esse alinhamento se estabeleça. Você não precisa entender tudo, só não se afastar de si mesmo. A tristeza pode continuar por um tempo, mas ela não decide mais seu valor, não define sua identidade, não controla sua direção. Você segue, mesmo lento, mesmo silencioso, mesmo sem clareza total. E isso é suficiente por hoje. Antes de sair deste estado, deixe uma coisa clara dentro de você. Você não está quebrado. Você está em processo. E processos não pedem pressa, pedem permanência. Fique aqui mais um pouco, não para sentir algo novo, mas para não se perder de si mesmo. Quando você estiver pronto para continuar esse caminho, não sozinho, mas com condução,
permaneça conectado. Se esta oração falou diretamente com você, inscreva-se no canal para continuar esse processo sem pressa. Ative as notificações para não perder a próxima parte e compartilhe com alguém que precisa de direção no meio da tristeza, não de frases prontas.